Em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos orar, pedindo que Deus esteja falando aos nossos corações por intermédio da palavra. Também estaremos agradecendo ao Senhor pela vitória que o Senhor concedeu ao seu servo, o diácono Rogério. Ele está oferecendo esse culto em ações de graças pela recuperação das cirurgias de correção de olhos. Então, glória a Deus, está aqui nessa manhã, louvando ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. Então, vamos orar. Pai, bendizemos o Teu nome por essa maravilhosa oportunidade que a Tua graça nos concede de nos reunirmos nessa casa de oração, de adoração ao Teu nome, para bendizer a Ti como único e suficiente Senhor das nossas vidas, Te agradecer pelas vitórias alcançadas, pelas bênçãos, pela semana que passou, pela proteção, provisão, pelo Teu cuidado e por Tua misericórdia que se renova sobre nós a cada dia, Senhor. Te agradecemos pela vida do nosso irmão diácono Rogério, pelas cirurgias que ele se submeteu e o Senhor concedeu vitória, Senhor. Nós queremos nos alegrar com a bênção que o Teu filho tem desfrutado e também queremos expressar gratidão a Ti, porque nós também temos sido alvos da Tua bênção, dos Teus livramentos. Ó Deus, pedimos nesta manhã que Tu fales ao nosso coração, por intermédio da Tua palavra, ilumina nossa mente, dá-nos compreensão da Tua palavra, alimenta-nos, fortalece-nos, por intermédio da Tua palavra, suplicamos o Teu auxílio, a Tua bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o capítulo 5 de Mateus, ele inicia um dos mais conhecidos sermões que Jesus pregou, o chamado Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. E o sermão, ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo de número 7. Ele engloba 3 capítulos, 5, 6 e 7. O tema que Jesus deseja expor ao pregar essa mensagem é o reino de Deus. E ao lermos este sermão, nós compreenderemos várias verdades concernentes ao reino de Deus. Por exemplo, Jesus vai mostrar como entrar no reino de Deus, o que desfruta os que estão nesse reino, quais as características daqueles que são realmente cidadãos do reino de Deus. Ora, a expressão é chamada reino do céu ou reino de Deus. São expressões sinônimas que apontam para a mesma realidade. O reino de Deus é o domínio de Deus, é o governo de Deus, é a soberania de Deus que se manifesta sobre todo o universo, sobre todas as coisas. O nosso Deus é um rei soberano, o nosso Deus é um rei todo-poderoso. Nada foge ao seu controle, Ele é o Senhor de tudo. No versículo, mas, irmãos,
No Sermão do Monte, especificamente, quando Jesus está falando de reino, ele quer especificamente falar da vida em Deus. Então, quando Jesus usa a expressão entrar no reino, significa também entrar na vida, entrar no desfrute da salvação em Cristo. Não é só estar debaixo do governo de Deus, mas é também desfrutar da vida abundante que Deus é capaz de conceder aos que estão em Cristo Jesus. Então, estar no reino é, portanto, estar debaixo do domínio, do governo do Senhor. Mas estar no reino é também desfrutar de vida e vida em abundância. Estar no reino é desfrutar da salvação conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E nessa manhã eu gostaria de perguntar a mim e a você: onde está o seu coração? Você já entrou no reino? Você já desfruta desta realidade espiritual de governo de Deus, de soberania de Deus? Você já desfruta desta vida verdadeira, desta vida abundante, que somente desfruta os que entraram no reino, dos que estão no reino de Deus. Nesse trecho que nós lemos, irmãos, Jesus vai nos mostrar as características dos cidadãos desse reino. Aqueles como vivem os que participam deste reino. Ele começa o sermão, veja o verso de número 1, o texto começa descrevendo o ambiente em que Jesus se encontrava. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. É interessante que ele vai pregar não de pé, mas sentado. Ele se senta como um mestre sublime que é capaz de anunciar as boas novas do reino de Deus. E então ele passa a ensinar. E como eu disse, o tema de todo o sermão é o reino de Deus. A gente percebe isso no contexto. Observa aí o capítulo 4, no versículo 23, por favor. Veja o que diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino. E aí Jesus passa então no capítulo 5 até o capítulo 7 mostrar o que é o conteúdo do evangelho do reino. Qual é a mensagem do evangelho do reino? E ele então começa a mostrar, em primeiro lugar, as características dos cidadãos do reino de Deus. Ele começa então, a partir do versículo de número 3, apresentando essas características. E ele começa com a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é uma expressão, do grego makarios, que significa bênção. A palavra bem-aventurado, ela pode ser traduzida também por feliz. Mas é possível, conforme um comentarista chamado D.A. Carson, entendermos a palavra bem-aventurado como aprovado. Porque nós só estaremos debaixo da bênção se recebermos a aprovação de Deus. Sem a aprovação de Deus sobre as nossas vidas, não desfrutaremos de felicidade real, nem de bênção verdadeira. Só é abençoado e feliz os aprovados pelo Rei. Amém, igreja? Você é um cidadão deste reino? Na sua vida, na sua prática, no seu cotidiano, o Rei tem te aprovado? Que aprovação temos buscado? Do nosso próprio coração? A aprovação de nós mesmos, a aprovação dos homens ou a aprovação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? A aprovação mais bendita é a aprovação do Rei. E quem é cidadão deste reino busca verdadeiramente a bênção que vem dele, a felicidade que vem dele. E esta bênção e felicidade é dada aos que são aprovados pelo Rei. Quem é o homem aprovado pelo Rei? E ele vai destacar aqui 8 características. Ele diz: bem-aventurado
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos bem forte repetir o verso 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Outra versão diz: bem-aventurado os pobres de espírito. A ideia aqui de humildade, a ideia aqui de pobreza, não está ligado à carência material, não está ligado à timidez, porque é possível que você seja materialmente carente, mas o seu coração seja orgulhoso e soberbo. Então ele não está falando necessariamente de uma realidade física e material. A humildade, como nos ensina um comentarista bíblico, a humildade de espírito é o reconhecimento pessoal da falência espiritual. A humildade é a confissão consciente da própria indignidade diante de Deus. Portanto, humildade é a mais profunda forma de arrependimento. O humilde é aquele que reconhece a sua necessidade. O humilde é aquele que se quebranta aos pés do Senhor, sabendo que só subirá ao monte da presença do Senhor se o Senhor mesmo o amparar, o socorrer, o agraciar, o fortalecer com a sua dádiva. Um outro comentarista bíblico, definindo humildade de espírito, ele diz: humildade de espírito é uma disposição graciosa da alma, pela qual nós nos esvaziamos de nós mesmos para termos o nosso ser preenchido com Jesus. Humildade de espírito é uma disposição graciosa da alma, pela qual nós nos esvaziamos de nós mesmos para termos o nosso ser preenchido por Jesus. O humilde, irmãos, é aquele que reconhece o vazio da sua alma. O humilde é aquele que reconhece que ele só estará preenchido, satisfeito e feliz quando Jesus o alcança com a sua graça, com o seu perdão. Esse texto é ilustrado pelo publicano que vai orar. O fariseu e o publicano, eles sobem ao templo para orar, em Lucas 18, verso 13. E a oração do publicano é esta: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Vamos repetir juntos a oração do publicano? Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Bem-aventurados os humildes de espírito, os que com sinceridade reconhecem o seu estado de culpa, de queda e de pecado, que apelam à misericórdia do Rei, que apelam à graça que há em Cristo Jesus, porque compreendem que só receberão bênção sobre bênção, se a graça de Deus, que é em Cristo Jesus, os alcançar. Por isso, que Provérbios 16, 19 afirma: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Há um exemplo de humildade também em Lucas 16, 19, de Lázaro, que era um mendigo pobre, mas era espiritualmente rico. Enquanto o rico era materialmente rico, mas espiritualmente pobre. A igreja em Laodiceia se achava rica sendo pobre. A igreja de Esmirna era pobre sendo rica. Porque riqueza verdadeira é ter um coração quebrantado e contrito. Bênção real, aprovação dada pelo Rei, é os que se quebrantam aos seus pés, reconhecendo a sua necessidade, incapacidade e que precisam do amparo do Senhor e da dádiva que há em Cristo Jesus. Bem-aventurados humildes de espírito. E aqui nós vemos a bênção que os humildes de espírito recebem no verso 3. Porque deles é o reino dos céus. Os humildes têm o reino dos céus, a completa salvação, a soma total das bênçãos que resultam quando se reconhece Deus como Rei sobre o coração e a vida. O reino é dado
a bênção completa, o desfrute total das bênçãos do reino de Deus é dada aos humildes, aos quebrantados, aos que reconhecem a sua necessidade e clamam ao Rei. Diga amém. Mas a segunda característica está no versículo de número 4, quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aprovados, abençoados, felizes são os que choram. Aí você pergunta: como os que choram são abençoados? Como os que choram são felizes no mundo em que se valoriza a risada, a piada, a gargalhada? Veja a lógica do reino. Bem-aventurados os que choram. Que choro é esse que promove bênção? Que choro é esse que resulta na aprovação do rei? Obviamente, esse não é um choro qualquer. Não é um choro de alguém que, de repente, teve uma decepção, terminou o namoro, ou não passou na entrevista, ou não passou no concurso. A ideia aqui não é de um choro ligado a essas questões que são legítimas, mas quando o texto diz bem-aventurados que choram, esse choro, irmãos amados, é o choro do quebrantamento. Por isso que logo ao falar de humildade, ele fala de choro, porque o quebrantamento sincero se expressa em lamento verdadeiro. É chorar pelos meus pecados, é chorar por minha vida estar tão distante do padrão do Senhor, da vontade de Deus. É com humildade reconhecer a minha culpa, o meu pecado, e se prostrar aos pés do Senhor, suplicando misericórdia, como fez Isaías: miserável homem que eu sou. Paulo afirmou isso: miserável homem que eu sou. Isaías, em Isaías 6,5, ele reconhece a sua impureza: sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. É o choro do quebrantamento, do reconhecimento, do entristecimento pelos nossos pecados. Bem-aventurados que choram, mas é o choro que se reflete também quando olhamos a situação deste mundo que menospreza o rei, a mensagem do rei e os valores do rei. Vivemos num mundo que se rebela contra o rei, que se opõe a Deus em suas práticas, em suas opções. E o texto está dizendo: bem-aventurados que choram, choram por si mesmos, mas eles choram também diante deste caos moral e espiritual que nos encontramos. A gente não faz piada, a gente não fica rindo, mas a gente quebranta o coração, suplicando a misericórdia de Deus, porque é isso que o mundo quer fazer conosco. Ele quer nos tornar dormentes, era essa palavra, uma outra palavra, insensíveis a esse estado. E aí a gente às vezes, em vez de chorar, está rindo, fazendo piadas. E o rei está dizendo: bem-aventurados que choram, diante do estado da nossa nação. Uma nação que se rebela contra os princípios do rei, a palavra do rei, o evangelho do rei. Diante desse quadro, nós deveríamos quebrantar o nosso coração por nós mesmos, por nossa casa e por nosso país, suplicando a misericórdia de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 136, ele diz assim, escute por favor: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Esdras, quando contemplou a situação daqueles que vieram do exílio, que se haviam se afastado da lei do Senhor, ele chora. Jesus, ao ver Jerusalém, que se opõe ao evangelho do reino, chora. Em Daniel capítulo 9, Daniel expressa choro, lamento, quebrantamento por sua vida, pelos pecados da nação. Essa é a lógica do reino. Bem-aventurados os que choram, abençoados, felizes, aprovados por Deus,
são os que choram. Qual foi a última vez que o seu coração se derramou diante do rei? Qual foi a última vez que vieram lágrimas aos seus olhos diante da situação, do seu próprio coração, de sua nação? Choro é uma tristeza que emana do coração, toma posse da pessoa toda e se manifesta externamente. Disse um comentarista bíblico: bem-aventurados os que choram, mas a bênção para os que choram, a bênção para os que se quebrantam aos pés do rei, porque ele diz: serão consolados. Serão o que, igreja? Há consolo para os que se quebrantam, há esperança para os que se arrependem, há consolo para os que se humilham aos pés do rei, confessando as suas culpas e pecados. Há consolo, há esperança, porque em Jesus somos libertos dos nossos pecados. Em Jesus há perdão, em Jesus há purificação, em Jesus há vitória contra o mal e contra toda forma de pecado. Por isso são aprovados e abençoados que choram, porque diante do choro eles recebem consolo que vem de Jesus. Os que choram serão consolados. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ouve as nossas palavras e vê as nossas lágrimas e responde às nossas orações. Há consolo, sabe por quê? Porque há perdão. Há consolo, sabe por quê? Porque há resposta. Às vezes a gente está chorando por uma pessoa, por uma situação, mas nós não entramos em pânico nem em desespero, porque no Senhor há esperança e há consolo. Ele pode libertar, Ele pode mudar, Ele pode transformar. Ele é o grande eu sou, todo-poderoso. Felizes os que choram aos pés do Rei, porque nele há perdão, nele há resposta. Bem-aventurados que choram, porque a igreja? Porque serão? Porque serão? Porque há perdão, há resposta, mas a plenitude desta bênção se efetuará na nossa vida plenamente, quando a trombeta tocar e o Rei Jesus voltar. Aí sim seremos perfeitamente, abundantemente, eternamente consolados. Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais lágrimas, mais dor, mais angústia, mais pecados, porque o Rei chegou. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Comentarista bíblico disse: o céu será realmente um paraíso para aqueles que forem para lá chorando. O céu será realmente um paraíso para aqueles que forem para lá. Por isso que no Apocalipse 21, verso 4, diz o que a igreja? E Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Quando o Rei chegar, Ele vai se encontrar com o povo quebrantado e chorando, mas Ele nos consolará para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira característica dos cidadãos do reino de Deus é a mansidão. Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão na perspectiva do Novo Testamento, irmãos, não é fraqueza. Mansidão é se parecer com Jesus, porque está escrito em Mateus 11, 28. Ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração. O que é ser manso? Mansidão é o desejo consciente de pôr os interesses do outro na frente dos nossos. Isso é mansidão. Mansidão é deixar tudo nas mãos de Deus e confiar na sua sabedoria, soberania e amor. Eu vou deixar nas tuas mãos, porque tu és o justo juiz de toda a terra. Tu és sábio. Tu és soberano, Tu és amoroso e misericordioso. É melhor estar em Tuas mãos do que em minhas mãos. É melhor estar em Tuas mãos do que nas mãos dos homens. Tuas mãos são poderosas. Há um exemplo claro de mansidão no Antigo Testamento, na pessoa de Abraão. Abraão era tio de Ló.
Abraão, como tio, tinha prioridade ao direito de terra. Ele, como tio, poderia escolher a esquerda, a direita, leste, sul, norte. Norte, sul, leste, oeste. Mas o que ele fez? Estava havendo contendas entre os pastores, de Ló e de Abraão. Abraão chegou para Ló e disse: escolha para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló viu as campinas de Sodoma e Gomorra, encheu os olhos e disse: eu vou para ali. E Abraão disse: eu vou para ali, porque é melhor ir para a direita, debaixo da mão soberana e cuidadora do Senhor, do que para ir para as campinas de Sodoma e Gomorra, confiando apenas na sua força, no seu punho e no dinheiro que você tem no bolso. O manso descansa no Senhor, confia na soberania de Deus, e ele conquista vitórias, ele conquista a terra. E na perspectiva do Novo Testamento, irmãos, conquistar a terra é viver uma vida de contentamento em Cristo, porque em Cristo nós temos tudo, tudo é nosso. Porque em Cristo nós temos esperança, paz, salvação, direção. Eu gosto de dizer essa frase, pastor André, é uma frase muito simples e popular, mas é muito verdadeira. Quem tem Jesus, quem não tem Jesus, o manso entende esse princípio. Eu tenho Jesus. E quem tem Jesus tem direção, tem proteção, tem provisão. Eu não vou viver em contenda, em intriga, em guerra. Eu vou descansar na soberania do meu rei. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas a plenitude desta bênção só será plenamente desfrutada quando a trombeta tocar e o Rei Jesus voltar, porque com ele nós teremos um novo céu e uma nova terra, com corpos glorificados, para desfrutarmos eternamente desta terra na presença do Senhor. A quinta característica está no verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede são necessidades intensas. Ele não tem fome e sede de dinheiro. Ele não tem fome e sede meramente de experiências. Ele tem fome e sede de justiça. O que é justiça na Bíblia, irmãos? Jeremias capítulo 23, versículo de número 6, ele diz: o Senhor é a nossa justiça. Quem tem fome e sede de justiça compreende que só será perdoado, que só será livre de toda condenação através do sangue derramado na cruz do Calvário. A nossa justiça não é meritória, não é por nossos feitos, por nossas obediências, por nossas obras. A nossa justiça é dádiva de Deus, conquistada para nós através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho fome e sede de salvação pela graça, de justificação pela fé, porque sei que por mim mesmo eu estou arruinado, condenado e destinado ao inferno, mas através do meu Rei, Jesus Cristo Salvador, eu tenho perdão, livramento, reconciliação, esperança verdadeira. Eu tenho fome e sede de justiça. A palavra justiça na Bíblia também aponta para a santidade, porque quem foi justificado pela fé, salvo pela graça, teve um coração mudado. Ele é uma nova criatura. E ele é chamado agora a viver em santidade, em obediência, não para ser, mas porque recebeu por graça todas as bênçãos do reino de Deus. Ele frutifica em obediência, ele celebra em santidade, ele vive diante de Deus, para a glória de Deus que o alcançou. Ele diz que ele será farto. Em Jesus, irmãos, a fartura de bênçãos. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Nele a vida, nele a perdão, nele a alegria, nele a esperança, nele a real satisfação, nele a verdadeiro contentamento. A quinta bênção, a quinta característica, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia.
comentarista bíblico define misericórdia da seguinte maneira: misericórdia é uma resposta amorosa quando induzida pela situação de infelicidade e completo desamparo daquele por quem se deve mostrar amor. Deixa eu respirar aqui. Retomando o ritmo, é uma resposta amorosa quando induzida pela situação de infelicidade e completo desamparo daquele por quem se deve mostrar amor. Misericórdia é a disposição de abençoar o infeliz e o desamparado. O misericordioso, irmãos, ele exerce misericórdia, sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, ele sabe que foi alcançado por misericórdia. Porque ele mesmo estava num estado de queda, de infelicidade, de miséria, de morte. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus o alcançou. A graça de Deus o levantou e transformou. Ele foi tocado pela misericórdia, transformado pela graça. A sua vida mudou. Por isso que ele é misericordioso. Porque ele sabe o quanto precisou de misericórdia e o quanto ele precisa de misericórdia. A gente não só precisou de misericórdia no início da nossa fé, a gente continua precisando de misericórdia até o fim, até aquele dia. É graça no início, no meio e no fim. E quando chegar no céu, alguém olhar para você e dizer: rapaz, como é que tu chegasse aqui? A resposta é essa: foi graça. Foi graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e eu estou aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E uma das maneiras que eu exerço misericórdia é perdoando. Efésios 4:32 diz: antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quem foi perdoado pelo Rei, aprende a perdoar. Por isso que aquela parábola do servo incompassivo, que mostra um homem que foi tremendamente perdoado pelo Rei. Ele tinha uma dívida impagável. Ele suplica ao Rei, e o Rei diz: tá, paga a sua dívida. Mas ele vai para casa, no caminho de casa ele encontra alguém que devia uma ninharia. E ele pega no colarinho do homem e diz: você vai me pagar. Ou você paga ou eu vou levar você para a cadeia. Essa parábola, irmãos, reflete muitas vezes a nossa vida, que resiste à misericórdia, ao perdão, guardando mágoa, ressentimento no coração. E em nome de Jesus, pela palavra, o Senhor te diz nessa manhã: libere perdão, perdoe, trilhe o caminho da misericórdia, porque a misericórdia te alcançou, a graça de Deus te transformou, o poder do amor que se manifestou na cruz alcançou a tua vida. Suportai-vos uns aos outros, Colossenses 3,13, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O cristão perdoa porque foi perdoado. Ele perdoa porque precisa de perdão. E a Carson. Mas eu quero caminhar, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você pode repetir comigo essa bem-aventurança? Verso 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, esta é a mais sublime das bênçãos. Um comentarista bíblico, ele usa uma metáfora, como se o Sermão do Monte fosse a subida do monte. Eu começo a subida em humildade, reconhecendo que não tenho força para subir, eu sou fraco e incapaz, mas eu recebo do Senhor força e vigor. Eu dou mais um passo, eu choro, reconhecendo os meus pecados e a minha incapacidade, mas recebo consolo. Eu dou mais um passo, e entendo que se subir até aqui e tenho o que tenho, é por graça, por mansidão. Eu dou mais um passo, e reconheço agora a misericórdia, a justiça de Deus que satisfaz a minha vida. Eu dou mais um passo
e reconheço a misericórdia de Deus que me alcançou, eu dou mais um passo e chego ao cume do monte. Eu vejo o Senhor, eu desfruto de comunhão com Ele. É a dádiva das dádivas, é a plenitude das bênçãos, é ver o Senhor. Não no sentido físico, mas ver o Senhor no sentido da comunhão, da percepção da sua presença, dos seus atributos, da sua santidade, poder e glória. Eu vejo o Senhor, os meus olhos foram desvendados, os meus pecados foram perdoados, a minha vida foi transformada, o poder do Espírito me alcançou. Eu vejo o Senhor, eu entrei no reino. Mas essa dádiva é dada aos puros de coração. O Senhor é santo. Por isso que ele diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. É a mesma pergunta levantada no Salmo 24, no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Qual é a resposta? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Puro de coração. Mas como ter um coração puro, se o nosso coração por natureza é sujo, é duro? Se há pureza de coração, é graça, porque o Espírito Santo tirou aquele coração duro, insensível de pedras, e nos deu um novo coração. Se você está trilhando o caminho da santidade, da obediência, exalte o Senhor, adore ao Rei, porque se temos o que temos, é graça de Deus que nos alcançou no poder do Espírito. Mas os transformados e regenerados precisam trilhar o caminho da pureza. Abandone o pecado. Saiba quem você é. A misericórdia te alcançou. O poder do Espírito te transformou. Deseje ver o Senhor. Nós vimos a Deus pela palavra. Mas um dia, irmãos, nós desfrutaremos da plenitude desta bem-aventurança. Porque a trombeta vai tocar e nós veremos a face do Rei como Ele é. O veremos face a face para todo sempre. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Eu quero encerrar com essas duas últimas, a 7ª e a 8ª característica. Quem viu o Senhor é chamado para descer o monte. Lembra dos discípulos que subiram lá no Monte da Transfiguração e foi aquela bênção de glória, de poder? Mas o Senhor disse: a gente precisa descer, porque lá embaixo tinha um jovem possesso de um demônio que precisava ser liberto, uma família que precisava ser abençoada. E assim é a vida do crente. O nosso coração está no Senhor, mas ao mesmo tempo Ele nos chama à missão, à ação. Por isso que quem vê o Senhor desce a montanha como um pacificador. Por isso que ele vai dizer: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Me ajudem aí, igreja. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem encontrou justiça em Cristo, quem encontrou a graça de Deus transformadora, ele promove a paz. Porque ele teve um encontro com o príncipe da paz. Ele não vive promovendo intrigas, discórdias e contendas. Ele é um promotor da paz. Porque ele recebeu a paz com Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento. E agora ele desce proclamando a paz como um embaixador do reino de Deus, anunciando que há esperança para o mais vil pecador, que há um rei poderoso, gracioso, que é capaz de perdoar os nossos pecados, mudar a nossa vida e nos dar verdadeira esperança. Ele desce para promover paz nos relacionamentos. E por último, o texto termina dizendo as seguintes palavras: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus.
Viver os valores do reino nesse mundo de oposição, irmãos, a enfrentar lutas, críticas e perseguição. Mas o Senhor nos alcançou e a graça de Deus nos fortalece. Ele diz: vocês serão perseguidos, vocês serão, por minha causa, injuriados, por minha causa. E mentindo, dirão todo o mal contra vós. Mas o versículo 12 diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Continue no caminho, mesmo que haja lutas e perseguições, continue dando frutos para a glória de Deus, continue manifestando as características de um cidadão do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Se você já entrou no reino, viva como um cidadão do reino. E se você ainda não entrou no reino, quem sabe hoje à noite, hoje pela manhã, você vai sair desse lugar transformado pelo Rei Todo-Poderoso. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, é a Tua palavra. Aplica na nossa mente, no nosso coração a Tua palavra. E nos faz viver em conformidade com esta palavra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Quem orou, diga amém. Amém. Glória a Deus.